lado físico primeiro, depois a gente vai pro emocional. Nossa, com certeza. Vamos começar do mais simples, né? De pele, de viço, de acne, de força de cabelo, o cabelo fez assim, aquele cabelo forte, né? A pele ficou muito melhor, muito mais viçosa, com aquele tônus bonito. E a perda de peso saudável, né? Que você olha e você vê e fala, nossa, que beleza, né? Que é uma coisa que está sendo tão tranquila, com prazer em comer uma coisa maravilhosa. Eu só fiquei louca do queijo de castanha. Eu adoro! Mas eu acho que nos aspectos físicos eu percebi muito. Toda essa parte cutânea e cabelo, imagem. Você tem formação em balé, alguma coisa assim? Tem, sim, né? Eu sou bailarina. Então, aí é uma questão. E a flexibilidade? Porque o que eu percebo é que, sim, eu era muito flexível na infância. E eu perdi tudo isso ao longo do tempo. Mas cada processo de limpeza, de restrição alimentar que eu faço, eu percebo que eu ganho flexibilidade, elasticidade novamente, porque muitas das nossas coisas sujas, né? Muito do cálcio que é sequestrado dos ossos, muito dos minerais e muitas toxinas também que o corpo não consegue expurgar, acaba ficando nas articulações, nas juntas, nos ligamentos. Então, você percebeu alguma diferença nessa questão da... Né? Como bailarina, você já deve ter muita flexibilidade, mas assim, se modificou alguma coisa? Eu senti, na verdade, mais ainda, nem tanto com a flexibilidade, porque eu já tenho bastante essa flexibilidade, mas eu senti no gás, na energia, na força. Eu senti mais vitalidade, vamos dizer assim, na vitalidade. Porque na elasticidade eu não consegui sentir tanto porque já tenho bastante. Então, não sei se talvez num jejum mais longo, mais prolongado, talvez que foi uma semana, né? E nessa uma semana eu fiz uma aula. O pós, enfim, eu não consegui sentir tanto, mas eu senti em vitalidade, em energia. E é muito engraçado, né? Você falar de vitalidade e energia com o jejum, né? Sem comer, né? Sim. Eu tenho percebido muito essa história do peso digestivo, assim, eu voltei para o ciclismo mais pegado, agora mais forte, né, nos últimos meses, e tô com acompanhamento aí com o meu professor e assim, cara, me passa uns treinos que são uns treinos bem pancada mesmo, e às vezes eu como alguma coisa, eu vou falar que qualquer coisa, pode ser uma fruta desidratada ou até mesmo uma água de coco. Toda vez que eu como no meio do treino, o meu rendimento cai. Quando eu faço treino de barriga vazia e só na água, o meu rendimento é lá em cima. Hoje mesmo eu fiz um treino que para mim foi o melhor exercício físico que eu fiz em toda a minha vida. Foi um treino de 2 horas, assim, com muitos estímulos de zona frequencial altíssima, né? Botar o coração acima de 155 batimentos inúmeras vezes. E assim, sem comer absolutamente nada e com pouca água. Então, eu percebo que quando você coloca alguma coisa no trato digestório que não é água, te rouba energia, né? Porque a nível nutricional o que vale pra gente é o que a gente constrói ao longo dos dias, ao longo da vida. Essa é a história. O nutriente que está no meu corpo hoje não foi o nutriente que chegou hoje. Foi o nutriente de ontem, por exemplo. Então pouco importa se eu faço uma refeição ou 10 refeições. O que importa é o valor nutricional agora. Para o meu trato digestório, com certeza, menos é mais. A nível energético, menos é mais. E só para completar aquilo que você falou de beleza, beleza natural e tudo mais, não existe pessoas feias. Existe falta de saúde. Porque quando você é radiante, você pode ser branco, azul, amarelo,
negro, baixo, alto. O biotipo pouco importa, a sua etnia pouco importa. O que vale é a luz que irradia dos seus tecidos, né? E a pele, como o maior dos nossos órgãos, é para ser um espelho de todas as coisas, né? E assim, quando você vê uma pessoa saudável, radiante, ela é bela, ela está na forma mais bela que existe, independente de qualquer coisa. E é justamente isso. Tecidos vivos e tecidos mortos se modificam, né, num processo de limpeza, porque você está expurgando coisas e tal. Mas a nível emocional, o jejum é difícil. As pessoas desistem, sucumbem a terceiros, né? Tem gente que pega a chave da própria existência e fala assim, toma pra você, dá pra qualquer um, né? Porque tá em jejum e aí tô fraco, não sei o quê, então qualquer pessoa pode vir, né, e trazer uma atribulação no meu processo e eu vou aceitar isso. Então, como é que foi para você a nível emocional? Eu sei que falar em jejum em público é manifestação demoníaca. É essa a história. As pessoas viram bichos quando você fala que vai parar de comer. Então, uma afronta para o meio social essa história, né? Porque greve de fome com soro glicosado na veia, eu boto meus filhos para fazer, por favor. Quando a gente fala de jejum, a gente está falando de uma pausa. É daquilo tudo que entrou em você, você assistir sair, né? Mas a nível emocional, quando você está limpando o seu intestino, por exemplo, você está limpando o passado. Então, coisas que saem do passado, elas refletem nas emoções passadas. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem concluir o propósito de um jejum porque vem memórias, vem mágoa, vem rancor, vem um monte de coisa que é para sair, né? Eu costumo dizer que assim, a única forma de você limpar a mente, fisicamente falando, é chorar, né? Porque você tem que fluir. Então, como é que foi essa questão e como é que é essa parte emocional com você, principalmente antes e depois dessa prática? É muito legal essa abordagem, porque a parte emocional realmente ela é uma grande batalha interna nesse primeiro momento, que você tem que saber realmente ter muita firmeza no pensamento, porque não é fácil mesmo, principalmente nas questões de ansiedade, nos primeiros dias, até você conseguir, né, até eu conseguir me equilibrar por já ter chegado no grupo de uma forma meio desequilibrada, né, que eu tinha falado. Então eu já cheguei assim, nossa, meu Deus, preciso correr atrás desse tempo que já tá todo mundo, né, e o pessoal todo compartilhando. Eu falei, nossa, eu já tô para trás. Então eu já entrei num processo grande de ansiedade para combater, né? Mas assim, foi um processo de introspecção muito grande que me fez conseguir prestar atenção em tudo isso que estava acontecendo e as emoções que eu ia sentindo ao longo desses dias, né? Então, ficar nervosa porque eu estava sentindo, né, fome ali, a sensação da fome, o roncar do estômago era uma coisa que me deixava muito irritada, muito nervosa, preciso comer e não consigo, e dava aqueles lapsos de nervoso mesmo, que foram coisas que eu fui parando ao longo desses 7 dias para pensar por que eu estou agindo dessa forma, né? O que está fazendo, mexendo tanto com as minhas emoções a ponto de me deixar tão desestabilizada emocionalmente porque eu quero comer. Então eu senti muito essa questão da ansiedade também relacionada a essa coisa de comer, porque a minha vida sempre comi muito. Eu comia muito, eu fui bem gordinha na adolescência, e eu comia muito em grandes volumes e muito doce, pratos enormes de comida que hoje eu olho e falo, meu Deus do céu, né? O que estava acontecendo ali dentro? Tinha estava alimentando uma família, uma colônia de verme, né? Por isso que eu sentia tanta fome, porque não era para mim. Então, e percebendo e tendo que lidar e equilibrar ao longo desses 7 dias com esses sentimentos de ansiedade, de raiva,
de melancolia também, que é, nossa, né? E aí entra no processo e fica chorosa, não sabe nem por que tá chorando. Então foi assim um grande momento de autoconhecimento, do sentir, das emoções e do sentir físico, que foi muito rico, muito difícil, mas muito rico. E que hoje em dia me trouxeram assim, é um véu que ele cai, né? É um véu que se cai e você enxerga todas as coisas de uma forma diferente. Então, quando eu entro no mercado, quando preciso de alguma coisa, eu passo direto, eu olho as prateleiras, eu falo, meu Deus, não preciso de nada disso, não está aqui. Foi isso. É bem interessante o que você falou, porque assim, tem muita gente que olha para o jejum como uma moda, eu vou fazer uma modinha, eu vou limpar o meu corpo e depois eu posso comer McDonald's, eu posso fazer o que? Vou na churrascaria de novo e não sei o que. E até faz a prática. Mas aí acaba ficando com um estado patológico pior, né? E acaba fortalecendo isso que você acabou de falar, parasitas. A gente está aqui nessa vida com um propósito de eliminar os demônios que estão dentro de nós. E eles chamam-se vermes, fungos, parasitas, causadores de patologia. Quando você vive de indústria, você está alimentando esses caras que foram colocados de forma proposital dentro dos nossos corpos para nos desequilibrar. Eu estou para dizer que até o desequilíbrio sexual da humanidade está relacionado com presença de verme, que vibra aqui, que vibra ali na outra pessoa. De repente, duas pessoas que não se conhecem, que não têm afinidade alguma, estão comungando a maior das intimidades, né? Que é a energia de reproduzir, né? Num simples ato banal, como se é a história da lavou tá novo. Não, não é isso. É uma relação de sangue. Você está construindo um elo de repente com uma pessoa que você não sabe nem quem é, nem a origem, nem nada. E assim, homens e mulheres não aprendem isso. Ninguém aprende isso, né? Então, existem proibições para determinadas pessoas, mas é uma proibição respaldada numa crença religiosa, numa doutrina, mas ninguém chega para você para falar que é a sua energia, que é para ser canalizada apenas para uma pessoa, né? Então, eu estou para dizer que isso também está relacionado com a presença dos parasitas, e são os parasitas que comandam a vida de todos, né? Então, tem anos, né, que eu recebo pessoas para fazer protocolos de limpeza e eu tô cansado de ver gente surtando. Por quê? Porque é surto mesmo. Você para de comer açúcar, você para de comer amidos, que são coisas neurotóxicas, né? Você para com os condimentos, todos neurotóxicos, de uma hora. E aí, de repente, você não tá respaldado emocionalmente para se enfrentar, né? Então, a gente abriu umas perguntas ontem aí e teve uma pessoa que falou assim: eu tenho medo de fazer jejum porque eu posso colocar vermes pela boca. Ué, mas bom é você ficar com vermes dentro de você, bom é você estar com as patologias dentro de você, porque você acha que se você não expurgar um verme ele vai deixar de existir, né? Então, realmente é uma batalha nessa esfera interna. Agora, para as pessoas que estão dispostas a se enfrentar, para as pessoas que querem realmente se conhecer, e é justamente isso, autoconhecimento, né? Então, quanto mais tempo você faz, mais fácil fica as coisas. E assim, se você não consegue controlar nem a sua comida, você não controla mais nada, porque a comida é a base da sua existência. Então, eu não controlo a comida, eu não controlo o corpo, eu não controlo as emoções, eu não controlo a mente, eu não controlo a energia, eu não controlo a vibração, tampouco o espírito. E tudo é espiritual, né? Tudo, todas as ações são espirituais, nas escolhas alimentares, nas escolhas com o corpo, nas escolhas das emoções. Fica fácil de reconhecer onde você quer estar quando você começa a olhar por esse lado, mas tudo começa na base, que é o alimento. E assim, restringir o alimento, né? Eu acredito que você lembra disso, que em algumas das lives eu sempre vou falar isso, né, com o pessoal que faz jejum, é assim: se respeite. Porque você passou 10 dias ou 7 dias sem comer, isso é uma coisa que um fragmento da humanidade faz. Menos de 1% das pessoas têm essa experiência. Então,
como é que você não vai se respeitar a partir daí? Porque se você passou uma semana sem comer, não é porque faltou o Kinder Ovo que você vai ficar nervoso. Não é porque faltou até mesmo o queijo de castanha, né? Ou o requeijão. Não pode mexer com as suas emoções. Você não pode perder mais emoções por causa de comida. Você já conhece o lado de ficar sem e você sabe das suas capacidades. E muitas vezes os praticantes, eles não entram na consciência, eles estão ali por causa de uma moda, por causa de outras pessoas, né? Ou até mesmo pensando no emagrecimento, que muita gente, eu vou fazer jejum porque eu quero emagrecer. Isso não faça. Emagreça comendo, aprenda a comer da forma correta e depois você vai praticar jejum, mas não porque você quer emagrecer. Pode até ser consequência, mas o jejum é uma prática ancestral de conexão com o eu superior, com Deus, com o Criador, com a divindade, com a força. Independente da sua crença, independente da sua termologia, existe só uma força que nos une. É a força que te mantém vivo, é a mesma luz que você vê, o ato que faz o seu coração continuar batendo de maneira constante, das coisas se conectarem. Mandei uma mensagem para você, falei assim, eu pensei em você ontem, né? Porque existe um emaranhado, existe um entrelaçamento energético e quando você vai para as práticas, você começa a se desconectar daquilo que não faz sentido, você falou, né? E você começa a se conectar com aquilo que você sente, porque o sentir é o sentido da vida e a gente está aqui no despertar do sentir. Então, se eu vou fazer um jejum, mas o meu propósito não é expansão, não é consciência, talvez ele não vai ter não vai ser uma prática duradoura na minha vida, talvez não vai me trazer a informação que me traria se eu tivesse mergulhado de forma consciente. É o que eu costumo falar para as pessoas quando eu falo de criança. Gente, a criança é o ser mais consciente que tem. Quando você traz o alimento para a criança e fala assim, isso aqui é saudável, isso aqui não é. Isso aqui todo mundo come, mas como todo mundo está doente, todo mundo vai no médico direto, com o narizinho escorrendo o tempo inteiro. Então, a criança é da consciência, porque ela é mais pura. E nós achamos que a criança não tem capacidade de ser consciente, né? Você vê como a gente perde o nosso senso de existência. Mas você ficou uma pessoa mais consciente depois dessa prática? Nossa, com certeza, certeza. Em todos os aspectos da vida, né? De tudo. Do que eu preciso, do que eu realmente preciso. E do que é superficial, e do que é imposto, sem que a gente nem perceba, né? Então eu fiquei me sentindo num processo de limpeza muito maravilhoso e de tirar, né? Que foi aquilo exatamente que eu falei para você, de me desprender daquelas coisas que eu entendi que não me serviam mais. E isso traz uma consciência muito grande, né? Fala, nossa, quantas coisas eu carreguei achando que foram aprendizados, né, ao longo da vida, aquela coisa toda pesada envolto dessa alimentação e dessa coisa massiva, né, do corpo, e de comer assim, e de comer assado, e como tudo isso se desmancha, como tudo isso se desmanchou. E hoje eu converso com as pessoas, né? Eu falo sobre a alimentação viva. Todo mundo me pergunta, né? Nossa, você não envelhece. Porque é isso que chama a atenção das pessoas. É o que elas veem. Mas elas não querem. Quando você começa a complicar, vamos dizer assim, mas aí já não me serve mais. Nossa, mas alimentação viva, quem dirá jejum, né? E aí a coisa já, assim, dispersa com muita facilidade. Então eu falo assim que às vezes eu tento, de certa forma, educar pelo exemplo, né? Quando eu tenho a possibilidade de estar próximo de pessoas que realmente querem entender um pouco, eu mando sempre os seus vídeos para eles verem, falo sobre jejum, falo sobre alimentação viva, e quando
possível, eu trago as pessoas aqui e falo, vamos fazer um almoço, vou fazer um almoço diferente para vocês. Todo mundo sai lambendo os beijos e eu falo, bom, eu fiz o que eu poderia fazer, que é mostrando. E esse é um processo de consciência que ele é constante, né? Você vai evoluindo a consciência a cada dia. Quanto mais desintoxicado e mais limpo o seu corpo fica, quanto mais limpo você se sente físico e energeticamente, é só patamares que a gente vai subindo, né? A consciência, ela expande muito e isso é um processo diário de aprendizado. Do sentir, que eu acho que é exatamente isso, é o sentir. O sentir é cada vez mais sutil. É lindo, é lindo, é lindo de viver. A vida é maravilhosa, né? É que a gente não agradece a oportunidade, o direito de estar, de permanecer, o direito que a gente recebeu de viver dentro desse corpo perfeito, cheio de complexidade, mas que funciona numa perfeição. E muitas vezes a gente terceiriza o nosso sentir, né? Uma amiga, né? É uma amiga, tá? Entrou em contato comigo e aí começou a falar de uma pessoa que disse, não é para suplementar isso, porque se você suplementa o corpo não vai conseguir. Eu disse, peraí, mas e você? Eu quero saber de você, o que é que você sente? Porque você veio pedir minha opinião, porque eu sei que a minha opinião é contrária à opinião dessa outra pessoa. Mas pouco importa. Quem tem que decidir é você. Porque o profissional de saúde, ele te dá a receita A, B, C ou D, embasado naquilo que você sente. É você que traz o sentir. E por que você não confia no sentir? Aqui é a era do sentir, né? É o mesmo tipo do pessoal que faz tratamento aí para câncer e que de repente, né, expande a consciência e entende que a origem de todos os males é a comida, e nessa expansão de consciência muda, né, a alimentação e vai fazer uma alimentação de baixo índice glicêmico, porque o câncer ele morre se não tem índice glicêmico alto no nosso corpo, então essa é a única forma. E aí muitas vezes as pessoas ficam na história, mas e o diagnóstico, né? Porque você vai fazer lá um PET scan da vida, os caras te dão um endovenoso de glicose puro na veia. Para quê? Para que as células cancerígenas recebam a glicose e assim, né, no scanner lá, elas apareçam. Então, poxa, se você tinha um processo de morte dessas células cancerígenas, de repente ela recebe uma dose, né, de alimento para acordar. Então você fica à mercê de terceiros e o seu sentir, porque o meu sentir é o que vale, né? Então o sentir é o que vale e o que todo mundo perdeu, infelizmente. E a gente está aqui no despertar do sentir, porque a consciência é o sentir, é o perceber onde você está, de que forma você está. E assim, só tem agora, né? Porque se não é agora, é nunca. Aí eu achei tão interessante que hoje pela manhã, quando a gente conversou, você falou assim, o pessoal fica procrastinando a vida, e fala, é depois do carnaval, é depois do São João, é depois do meu aniversário, é depois da Páscoa, é depois... E sempre é depois. Só que vocês têm que entender que assim, a ação, ela só acontece no agora, né? Então, esse agora é que com o aparato mídia, televisivo, todo mundo se perdeu mais ainda, porque o que a mídia faz, né? A mídia te mostra o passado para você projetar um futuro inexistente. Porque tudo que sai na televisão, tudo que sai na mídia, sempre é passado. Porque se é notícia, é passado. Não é algo que está acontecendo. Aconteceu. Para que você fique preso numa gavetinha. É o que eu costumo dizer, uma coisa do passado aberta é uma gaveta que está te prendendo no passado. Você tem energia presa lá. É a mesma história que você falou. No jejum a gente fica muito sensível. Ué, fica sensível porque está saindo coisas de você. E assim, a sensibilidade não é para os fracos. Vou olhar aqui na câmera para o pessoal ver, ó. Sensibilidade é para os fortes. Os fortes são sensíveis. Os fracos fogem da sensibilidade. Os fracos se entorpecem para não ter sensibilidade. Porque muitas vezes a sensibilidade vai fazer com que você mude
radicalmente a sua vida e saia da sua zona de conforto. E isso não é para fraco, isso é para forte. Então, os sensíveis são os fortes e que aceitam a sensibilidade. Então, muitas vezes está saindo uma sujeira lá, um fecalito do seu intestino, coisa de anos atrás que está saindo de você, e tinha uma mágoa emocional, um negócio que estava envolvido com aquilo ali, pô, te dá uma vontade de chorar, chora, bota pra fora, né? Porque os fluidos, eles existem para fluir, né? E muitas vezes as pessoas estão fugindo desse agora, desse aqui, né? Então, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, assim, e que acham, poxa, eu acho que eu devo fazer um jejum, qual é o seu conselho? Depois nas férias, no ano que vem, depois do carnaval, ou quando os filhos se formarem na faculdade? É pra já, é pra agora, né? A gente não sabe o dia de amanhã, o presente. O presente é um presente. A gente tem que estar aqui e agora, no aqui e no agora, no presente. Não esperar, né? Ai, eu não comecei porque eu não tenho a couve. Eu preciso de uma alimentação mais saudável para fazer a dieta líquida, por exemplo. Nossa, quantas vezes eu mesma fiz isso antes do jejum? Ai, não vou começar, não fiz o suco verde porque faltou pepino. E você fica nessa, não, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço. Faça com o que tem, da forma que tem e como dá, que as coisas se encaixam. Se a gente for ficar esperando, eu estava falando sobre isso hoje, se a gente for ficar esperando o momento perfeito e as condições perfeitas, não vai fazer nunca, né? Não vai fazer nunca, porque a gente se auto-sabota o tempo todo. Então sempre você mesmo vai colocar algum empecilho. Hoje eu não fiz por causa disso. Mas você não foge da sua mente, você fala isso para os outros. Mas a coisa do sentir, você não consegue mentir para você mesmo, né? E isso vai ficando abastecido aqui, então eu acho que tem que fazer no aqui e no agora e não deixar para amanhã, não. Os benefícios são tantos, vale a pena, muito a pena. Você tá falando de jejum, né? Mas aí vamos estender isso para qualquer mudança, para qualquer coisa que as pessoas queiram fazer na vida, né? É que jejum é o maior de todos os ensinamentos que nos foi deixado em uma prática esquecida, né? Da maioria da humanidade. Até mesmo quem fala de jejum não pratica jejum. Não vem com esse papo, eu tô fazendo jejum de chocolate. Você devia ter vergonha na cara de me falar um negócio desse, né? Tô fazendo jejum pela manhã. Que é isso, rapaz? Vamos entrar no mundo de gente grande, no mundo adulto, no mundo consciente, no mundo de pessoas que chegaram e vão desencarnar sozinhas. Essa história de terceirizar a nossa existência é passado. Quem está na consciência é dono da própria existência. E assim, você falou um negócio tão interessante porque assim, eu acho que tem tudo a ver sustentabilidade com o estilo de vida que a gente leva de comer predominantemente comida crua. A comida cozida não volta para composteira, né? Não vai para compostagem, e a comida crua, sim, ela, e até mesmo antes de ir para compostagem, ela entra num processo de fermentação que já facilita mais ainda a compostagem, né? Porque assim, quando a fermentação chegou na minha vida, foi muito fácil de aceitar, porque eu olhei para ela assim e falei, isso está na natureza. Mas está na natureza, né? Então, muita coisa iríamos encontrar já em processo avançado de fermentação, que é o último estágio antes da decomposição. Então, é aquilo que tem mais condensado e mais sutil para o nosso corpo, né? Então, está tudo relacionado. Agora, aparentemente, o pessoal da bioconstrução, o pessoal da permacultura, né? Os agrofloresteiros, todo mundo aí são pessoas que de repente estariam mais abertas para esse conhecimento e as práticas de uma comida integrativa, de uma comida crua, que o seu cocô é compostagem, né? Essa é a história, pô. Banheiro seco é uma maravilha, e se você comer cru ainda, melhor ainda, né? Mas é uma percepção minha, tá? É uma percepção minha. Tá? Eu acho que eu encontrei mais rejeição de todos os lugares que eu já fui palestrar ou falar de comida crua.
foi no pessoal da permacultura, no pessoal da bioconstrução, que era para ser o contrário. Era para ser as pessoas mais abertas, mas foi o lugar que eu encontrei mais doutrina e pessoas mais fechadas, né? Então, até na bioconstrução tem a faceta da sociedade do faz de conta, até no povo sustentável também é do faz de conta, porque assim, os religiosos eu já sei que é do faz de conta. Porque quem mais fala é quem menos vive a presença divina, né? Então, eu conheço Deus na eternidade é fácil. Eu quero que você manifeste Deus agora, em todos os momentos, principalmente na hora que você estiver sentindo dor, desconforto, conflito. É nessa hora que você tem que manifestar a presença divina, porque senão Deus não existe na sua vida, né? É fato mesmo ou é uma falsa percepção minha? Porque para mim, assim, era para ser uma coisa totalmente casada, perfeita, em harmonia, né? Daí fala, mas fulano de tal da permacultura come isso, come aquilo. Tudo tem que ser revisto, né? Tudo está em constante processo de mutação, né? Eu estou falando besteira ou existe mesmo assim meio que um preconceito das pessoas em integrar todas as coisas? Eu acho que é uma coisa mais da humanidade do que da, da tribo, vamos dizer assim, né? Eu acho que é independente da tribo, porque seja a tribo da bioconstrução, seja as tribos das ecovilas, da permacultura, existe ali vamos dizer assim, uma religiosidade, que você estava me perguntando até no começo da live, né? E existe, né, envolto disso. Então, eu sou dessa tribo, nós temos esses hábitos, isso aqui é o correto. E quando você chega com alimentação viva, com jejum, com coisas que estão fora do que dentro dessa caixinha, que se mostra ser uma caixinha, vamos dizer assim, mais consciente, é mais consciente em alguns aspectos, até sim, com certeza, em algumas coisas tem uma evolução ali de consciência mais expandida. Mas até um certo ponto, né? Porque a partir do momento que tem a religiosidade de qualquer aspecto que seja, né? Você fica preso dentro da caixa. E aí vai receber qualquer assunto fora disso que entre, ele torna um tabu, ele torna chacota. Então, eu acho que isso é questão do ser humano, independente de qual tribo que ela seja, com certeza existe sim. Apesar de eu entender, eu achar que tem uma tendência um pouco mais fácil, mas ainda tem muito que se trabalhar em expansão de consciência e de sentir. Né, na verdade é isso mesmo, né? Quando você tira qualquer coisa e transforma em religiosidade, você se perde, né? É como se só você encontrasse a verdade, só você tivesse a informação e nada mais vale, só isso aí. É o reikiano que tem medo do escuro, né? Infelizmente essa é a verdade. Então são as pessoas que falam de Deus, da manifestação divina, mas no final do culto vai sentar lá e comer aquele cachorro quente e acredita que a oração vai transformar todos aqueles aditivos, aquelas toxinas em coisas boas para o seu corpo, e não é por aí, né? A gente tem que ser a manifestação das nossas escolhas. Muito bom, que bom falar com você, né? Fazia tempo que a gente não conversava, que a gente não trocava figurinhas. Agradeço a sua presença. O pessoal que está perguntando aí, dia 4, tá? 4 de março agora.